Graças a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Quero dizer nessa noite para nós é um motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui, falando um pouco da bondade do Pai, falando um pouco daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E nessa noite, igreja, nós vamos falar a respeito da resposta de uma oração, a resposta de uma promessa. E eu creio que Deus ele tem algo especial e sobrenatural para nós nessa noite. Convido a amada igreja do Senhor a compartilhar comigo na Escritura, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 5 a seguir. Lucas coloca como texto, como o título o anúncio do nascimento de João Batista. E a palavra do Senhor nos diz assim nessa noite, igreja. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o exercício de sacerdote diante de Deus na sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, pôs-se em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o espírito de poder de Elias, para converter os corações dos pais e dos filhos, e dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te essas alegres novas. Eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteceram, porquanto não creste nas minhas palavras que eu tenho, que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava espantado, esperava Zacarias, e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no tempo, e falava por acenos, e ficou mudo. Graças a Deus, igreja amada do Senhor, nós encontramos aqui o sacerdote do Senhor. A palavra vai nos dizer que Zacarias ele era o sacerdote do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que naquele dia coube-lhe por sorte ele entrar no templo para oferecer o incenso. O incenso, igreja, nada mais é que representava as nossas orações, não é verdade? Que uma vez queimada, ela ia subindo até a presença de Deus como um cheiro suave. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Zacarias naquele dia ele entra no templo para oferecer um incenso. E a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, que ele fazendo o seu ofício de sacerdote, a Bíblia nos diz que ele vê um anjo, o anjo Gabriel chega até ele e traz as boas novas para João. A palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, que Zacarias e Isabel eram restos e justos perante o Senhor, em todos os mandamentos e preceitos, louvado seja Deus, né? E a Bíblia nos diz, igreja amada, que eles eram reto e justo, igreja amada do Senhor. E eu me pego me perguntando muitas das vezes, nas nossas orações, nas nossas súplicas, muitas das vezes nós não somos retos, como diz a palavra que esse casal era. Irmãos, prestem atenção, eles eram retos e justos perante o Senhor em toda a lei e em todos os preceitos. Igreja amada do Senhor, e eu te pergunto nesta noite, Zacarias tinha motivo para deixar de fazer a obra do Senhor? E a resposta é não. Porque o apóstolo São Paulo nos diz: o que não vai nos separar do amor de Cristo? O que nos separa, igreja? E Zacarias provou que nada. Não é verdade?
A palavra do Senhor vai nos dizer que ele era sacerdote, ele era reto e justo, ele não tinha filho, e nós sabemos que para isso, naquela época, não ter filho era algo vergonhoso, era algo que trazia um opróbrio, algo que trazia uma vergonha sobre o homem. Mas a palavra do Senhor nos diz que esse homem e essa mulher, ambos eram retos. Irmãos, é tempo de nós fazermos uma reflexão daquilo que nós estamos pedindo. É tempo de nós fazermos a reflexão. Muitas das vezes colocamos Deus na parede. Não, Deus vai fazer, Deus tem que fazer, Deus é obrigado a fazer. Igreja amada do Senhor, nós encontramos poucas pessoas na Bíblia, o Senhor relatando que era reto, que era justo, né? Nós encontramos quem? Enoque, encontramos Moisés, Abraão, né? Encontramos Daniel, né? Encontramos, louvado seja Deus, alguns homens que a palavra falam que eles eram retos, justos, se desviavam do mal. E muitas das vezes, igreja amada, nós não somos assim. E nós, na nossa ignorância, né, nas nossas orações, achamos que temos toda a autoridade para exigir que Deus faça. Irmãos, Deus é Deus, e nós simplesmente somos filhos amados. Nós temos que entender que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Igreja amada do Senhor, e a palavra do Senhor vai nos dizer que neste dia foi o dia da resposta, foi o dia que Deus respondeu a sua oração, foi o dia que Deus resolveu abençoar Zacarias com a promessa, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo diz: olha, Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. É claro que ele fala aqui em oração, a sua oração foi ouvida. E eu te pergunto, irmãos, quanto esse homem não orou? Quanto tempo esse homem não orou pedindo que a sua mulher viesse a ter um filho, que o Senhor viesse a abrir a madre da sua esposa? E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor assim não fez. O tempo foi passando, a idade foi chegando. A palavra nos diz que ela já não tinha mais os costumes das mulheres, ele já era de idade avançada. Igreja amada do Senhor, mas naquele dia Deus bradou para trazer boas novas, como diz o anjo: olha, Zacarias, eu sou aquele que assisto diante de Deus, e eu vim para te trazer boas novas. E a palavra nos diz, igreja amada do Senhor, que ao tempo determinado de vida, tua mulher terá um filho. Igreja amada do Senhor, eu estive meditando hoje nessa palavra. Eu acredito que Zacarias já estivesse parado de orar a respeito desse assunto. Zacarias já tinha parado de orar a respeito dessa bênção, porque ele olhou na sua pele, ele olhou na sua vida e viu que o tempo tinha passado. Igreja amada do Senhor, eu louvo ao Senhor porque Deus ele é assim, Ele nos surpreende. Eu louvo ao Senhor porque Deus ele é poderoso, Ele faz tudo no tempo dEle, na hora dEle, do jeito dEle. Igreja amada do Senhor, e Gabriel fala: olha, Zacarias, você não está entendendo, eu assisto diante de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu desde o princípio, eu diante dEle, eu tenho visto Deus cumprir. E hoje Ele te trouxe umas boas novas. Aí João faz uma pergunta: mas como pode ser isto? A minha mulher é estéril? Eu já estou de idade avançada, ela também já assistiu os costumes das mulheres. Igreja amada do Senhor, a palavra nos diz nessa noite: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E a resposta é não. Ao tempo determinado, Deus ele trará à tona a vitória. Igreja amada, Eclesiastes 3 vai dizer que para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor. Não é por mim, né? Porque hoje nós vemos as pessoas até dando prazo para o Senhor. Se o Senhor não fizer até tal dia, se o Senhor não me der essa semana, igreja amada do Senhor, quem somos nós para colocarmos Deus na parede? Louvado seja Deus. Quem somos nós para reivindicar alguma coisa? E a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, que João já não... Irmãos, e eu quero que você entenda nessa noite: tem coisa que vai chegar na sua vida, tem coisa que Deus vai fazer e você nem se lembra, e você já até cessou de pedir, porque quem sabe o tempo já passou, quem sabe na época que você queria era outra, não é verdade? João, eu acredito que Zacarias já tinha parado de orar a respeito desse assunto, não é verdade? Mas nos diz Deus que chegou o tempo do Senhor. Igreja amada do Senhor, chegou o tempo. Ele fala: olha, você não está entendendo, Zacarias. Esse menino ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele vai ser nazireu de nascença, não vai beber nem vinho nem bebida forte, né? Diante dele vai a autoridade que estava sobre Elias. O Espírito Santo que ia na frente de Elias vai estar na frente desse moço. Igreja amada do Senhor, quem sabe nessa noite você fala: olha, está demorando. Como diz o louvor, eu acredito que seja assim. Não, Deus simplesmente está caprichando naquilo que Ele vai trazer sobre a sua vida, não é verdade? Porque quem foi esse homem, igreja?
A palavra vai nos dizer que Jesus lá na frente vai dizer, olha, não há homem maior, nascido de mulher maior do que João. Não existe homem maior na terra, nascido de mulher maior do que João. Irmãos, às vezes a bênção demora, mas é porque ela é grande, é porque a bênção do Senhor ela é tremenda, é porque a bênção do Senhor ela vai exceder os horizontes, não é verdade? Igreja amada do Senhor, eu fico imaginando na oração de Zacarias, falou que era um filho, não é verdade? E a resposta de Deus, ele diz, olha, você não está entendendo, eu vou trazer um profeta sobre a terra. Já faz 400 anos que eu não falo com o meu povo, mas eu vou falar através do seu filho. O seu filho vai trazer as boas novas, vai preparar o caminho daquele que vai vir, que é maior do que ele, que se chama o Messias Jesus Cristo. Então, igreja amada do Senhor, a palavra nos diz que Zacarias, mesmo sendo correto, sendo fiel, sendo sincero, ele duvidou daquilo que podia acontecer sobre a sua vida. E o anjo diz para ele, olha, a resposta é essa, Zacarias, porquanto tu não cresces. Irmãos, olha, presta atenção, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém consegue agradar o Senhor. E a palavra nos diz, porquanto tu não cresces, tu ficarás mudo até que isso se cumpra. E qual é o prazo, igreja amada? É 9 meses, porque as coisas de Deus são perfeitas, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, igreja amada, que Zacarias demorou de sair do templo, o povo ficou assustado, e a palavra nos diz que quando ele saiu, ele não falava mais, porque a palavra se cumpriu na vida dele, vai ficar mudo. E a palavra nos diz que eles entenderam que ele tinha visto uma visão. E interessante é, a igreja amada do Senhor, a palavra vai nos dizer que ele ficou lá até terminar os dias do seu ofício de sacerdote, e aí ele voltou para casa, louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, nós vamos ver as mãos do Senhor em nosso favor. Você vai ver a mão do Senhor em favor daquilo que você orou e nem se lembra mais, daquilo que você pediu e ficou num tempo passado que você achou que o tempo passou, mas nos diz Deus nessa noite, a palavra diz que vai nascer, vai gerar, vai frutificar, vai crescer, porque a última palavra pertence ao Senhor. Igreja amada do Senhor, e a Bíblia nos diz que Deus tirou sobre a vida do casal aquilo que envergonhava, aquilo que trazia uma vergonha, um opróbrio, louvado seja Deus, tirou da vida do casal, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz que nasce João, cheio da graça, cheio da glória, cheio da virtude, não é verdade? Então, igreja amada do Senhor, creia nesta noite, aquilo que você orou lá atrás, Deus ouviu. Aí você vai perguntar, mas pastor, e aí? É que ainda não chegou o tempo. É que o tempo do Senhor ainda não aconteceu sobre a sua vida. A oração ele ouviu, não é verdade? A oração ele ouviu, mas a resposta ela demora um pouco, porque o tempo pertence ao Senhor. Então creia nessa noite, não pare de fazer aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não pare, porque este homem não parou, igreja amada do Senhor, de fazer aquilo que Deus colocou sobre a vida dele, não é verdade? Muitos dos dias atuais podem dizer, mas ele tem todo motivo. Não, ele não parou o seu sacerdócio, ele não parou o seu ministério por causa que ele não conseguiu a resposta da sua oração. E assim nós temos que ser, igreja. Independente se Deus vai responder ou não, nós temos que continuar fazendo a obra. Nós temos que ser crente, independente se a resposta vir ou não vir. O importante, igreja amada do Senhor, é o nosso nome estar escrito no livro da vida. As demais coisas são secundárias na nossa vida. O importante é a salvação, e ela já chegou até nós. Então nessa noite, que Deus abençoe, que Deus nos guarde, e Deus nos nessa noite, Ele não esqueceu daquilo que você pediu. Deus não esqueceu, é que ainda não chegou o tempo. Então que Deus nos guarde, que o Espírito Santo venha falar melhor no seu coração nesta noite, em nome de Cristo Jesus.